Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Elias Souza. Olha só, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, deixe o seu like e deixe seu comentário. O tema de hoje é um tema um pouco polêmico e eu quero que você comente aí o que você achou do vídeo, se você concorda ou não. O importante é que você participe e compartilhe este vídeo aí com outras pessoas. Eu tenho certeza que vai ajudar alguém. E o tema de hoje é: a psicologia anula o evangelho. Quer saber mais? Então, vem comigo. Um dia desses, passeando pelas redes sociais, me deparei com essa declaração de um pastor famoso aí nas redes, tá? Por nome Rodrigo Mocelin. Já assisti alguns vídeos dele e confesso que a maioria eu discordei em vários assuntos que ele se posiciona. Mas olha só, a ideia desse vídeo não é atacar o Rodrigo Mocelin, nem colocar ele como alguém que não entende de Bíblia, até porque não é só ele que tem essa posição, muitos outros líderes religiosos têm a mesma posição que ele. Mas a intenção desse vídeo é mostrar uma outra visão baseada na Bíblia, tá? Fica até o final e tire as suas conclusões. Vou colocar aqui para vocês a fala do pastor ao participar do podcast Pode Posicionar. O que me deixa pensativo é que esses podcasts aí, como o Pod Crente, por exemplo, só chamam pessoas com um posicionamento. Nunca chamam o outro lado para colocar a sua visão. Mas tudo bem, eu tenho que colocar o meu posicionamento aqui no meu canal, é o jeito, né? Então, assistam. Psicologia anula o evangelho. Por quê? Porque ela chama de doença aquilo que a Bíblia chama de pecado. Pecado só tem um que pode lidar: Jesus. Sim. Agora, doença não. A doença, aí o doutor vai lidar. Então, a psicologia é uma estratégia demoníaca para anular o evangelho. Uma vez eu fiz uma pregação sobre ansiedade. Acabou a pregação, a moça veio falar comigo: pastor, ótima pregação. Maravilha mesmo, mas eu não tenho ansiedade pecaminosa, eu tenho transtorno de ansiedade. Aí eu falei, então me dê a diferença, porque vários pastores, né, renomados, vocês falam que existe a ansiedade pecaminosa, porque está na Bíblia, e existe o transtorno de ansiedade. Qual é o critério para separar? Vocês nunca dão. Me dê o critério. Qual é o critério para separar a ansiedade de transtorno de ansiedade? Nunca dão. Nunca dão, porque não tem isso. E outra coisa, se Paulo ele está escrevendo pelo Espírito Santo, Paulo então foi impreciso? Ele apenas falou de ansiedade, retratando-a como pecaminosa, sem mencionar que existe um tal transtorno de ansiedade. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele não sabia? Ele foi impreciso na sua fala? Então eu comecei a notar isso, que a psicologia ela é anti-evangelho. E então comecei a falar sobre isso de maneira explícita. Olha só, eu vou pontuar aqui as falas do pastor de forma objetiva e eu quero dizer para vocês o seguinte: como bacharel em teologia e terapeuta há alguns anos, tenho acompanhado aí dentro das igrejas, em redes sociais, muitos pastores e líderes religiosos com essas teorias que não se sustentam. Não sou advogados dos psicólogos, mas me senti na obrigação de pontuar essa fala e que, na minha opinião, vai prejudicar muitos que estão sofrendo aí com questões emocionais. Assista até o final para entender, tá bom? O meu posicionamento aqui é como teólogo e também como terapeuta. E eu não quero colocar aqui os meus achismos. Eu acho. Não, não tem nada de achar. A Bíblia, entenda, a Bíblia ela mesma se explica. Isso é hermenêutica, tá? É dentro da teologia. Quem estuda a Bíblia sabe que a própria Bíblia ela vai se explicando. Então não tem nada de confusão aí, é só prestar bastante atenção. Por isso, eu vou ter que citar aqui muitos textos bíblicos, vou ter que dar exemplos de muitos personagens bíblicos. Então não fique aí pensando que o canal mudou o foco, não, o foco é o mesmo. Nós vamos falar aí de questões emocionais, mas é um vídeo resposta a esse pastor. A psicologia não veio para anular o evangelho, esse é o primeiro ponto. Nem para diminuir o poder de Deus. A Bíblia afirma que a palavra de Deus é suficiente para nos conduzir à salvação e à fé. Olha só, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Isso está lá em 2 Timóteo 3,16.
E eu quero te pedir um favor, todo texto bíblico que eu citar aqui, que você ouvir eu falando, depois, com o tempo, assista o vídeo com a Bíblia na mão e vá conferindo se o que eu estou falando está na Bíblia ou não, tá bom? Não é achismos da minha mente. Mas olha só, a própria Escritura também mostra que o ser humano precisa de cuidado integral. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Há dores da alma que não são pecado, são feridas. Deus sempre usou meios humanos para cuidar de pessoas. Buscar ajuda emocional não é falta de fé, é sabedoria. Olha só o que está escrito em Provérbios: na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11, 14. O evangelho salva e transforma o coração. Isso é fato. A psicologia pode auxiliar na restauração da mente. Quando cada uma ocupa o seu lugar, Deus continua sendo o centro e o homem é cuidado por inteiro. E eu quero te fazer uma pergunta. Onde está escrito na Bíblia que ansiedade é pecado? Você já viu isso na Bíblia? Não existe nenhum texto bíblico que diga de forma literal que ansiedade é pecado. O que a Bíblia faz é exortar o crente a não viver dominado pela ansiedade, convidando-o a lançar suas preocupações em Deus, não a condenar quem sofre com ela. Olha só, eu vou colocar os textos que a maioria dos líderes religiosos usam para falar que a ansiedade é pecado, que o cristão não pode ter ansiedade, depressão e outras coisas mais. Olha só, Filipenses 4:6 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse texto é uma exortação pastoral, não uma acusação. Paulo fala de um caminho espiritual, que é oração, súplica e gratidão para lidar com a ansiedade, não de um pecado a ser punido. Mas veja o que está escrito em Mateus 6:25 até o 34. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que há de comer, beber ou vestir. Depois você lê aí com calma o texto que eu estou citando aqui. Jesus está tratando da ansiedade ligada à incredulidade e ao excesso de preocupação com o amanhã, não de transtornos emocionais, traumas ou adoecimentos da alma. Isso que tem que ficar bem claro aqui. O próprio Jesus experimentou angústia. Lá em Mateus 26:38, olha o que Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se a ansiedade fosse automaticamente pecado, Jesus jamais poderia ter experimentado angústia profunda e ele foi sem pecado. Entenderam? Jesus teve ansiedade, mas ele foi uma pessoa que não pecou. Mas o que realmente a Bíblia ensina? Olha só, a Bíblia ela faz uma diferenciação de ansiedade como uma reação humana ao sofrimento. E isso não é pecado. Viver escravizado pela ansiedade, por incredulidade ou desobediência, né? É isso que a Bíblia está falando. Pode, né, se você viver assim, se tornar um pecado. Por isso Pedro, ele escreveu lá em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto, ele não condena a ansiedade, ele acolhe quem está ansioso. Eu não sei se você percebeu a diferenciação. Aqui é acolhimento e não apontar o dedo, você é um pecador. Não tem nada disso aqui no texto. O povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia, ela mesma se explica. É só estudar e não ficar aí falando, eu acho, eu penso, ou então pega um texto isolado ali e fica usando esse texto como referência para tudo. Não é bem assim. Ansiedade não é pecado em si. É um sinal de que algo precisa ser cuidado, espiritual, emocional ou até físico. Pecado não é sentir. Pecado é negar ajuda, endurecer o coração ou usar a fé para culpar quem sofre com ansiedade, depressão e outras coisas mais. Pecado é quando se transgride as leis de Deus. Meu amigo e minha amiga aí cristão, pecado é quando se transgride as leis de Deus. Nos mandamentos não tem nada falando, por exemplo, os ansiosos não vão para o céu, vão para o inferno. Não tem nada escrito sobre isso. Temos que aprender a diferenciar aconselhamento de mandamento. Quando a Bíblia aconselha a não andar ansioso, é algo para o bem da pessoa.
mas não fala que é pecado. Aí que está o X da questão. Jesus teve sintomas de depressão e ansiedade. Elias, Davi, Paulo e muitos outros tiveram. Jonas, depois é só pesquisar. E eu quero te falar o seguinte: ansiedade é uma emoção, não um pecado. É uma reação humana diante do medo, da incerteza e da sobrecarga da vida. Isso é ansiedade. A própria Bíblia reconhece isso quando diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Se fosse pecado sentir ansiedade, a Escritura não convidaria a entregá-la a Deus, mas escondê-la. Estão entendendo? Deus não rejeita quem sente, ele acolhe quem sofre. A ansiedade não revela a falta de fé, revela que alguém precisa de cuidado. Fé, meus amigos, não é negar a emoção, é levá-la ao lugar certo. Você sabia que um recém-nascido tem ansiedade? Você sabia disso? Então quer dizer que ele nasce cometendo o pecado da ansiedade? É isso mesmo? Quem defende que ter ansiedade é pecado, que é isso, que anula o poder de Deus, é porque não estudou direito talvez as questões emocionais aí, a própria Bíblia. E vamos entender esse ponto aí que eu disse do bebê para não ficar aí confuso para você. O bebê, o que ele faz? Ele chora ao sentir fome, frio ou até mesmo a ausência da mãe. E isso, meus amigos, é uma resposta natural de sobrevivência. Ansiedade, nesse sentido, é uma emoção básica, não um pecado. Ela sinaliza necessidade, pedido de cuidado desde o início da vida. Deus nos criou com as emoções para nos proteger, não para nos condenar. Sim, é para nos proteger. Ansiedade e medo são respostas naturais de sobrevivência. Elas surgem para nos alertar sobre o perigo, perda ou ameaça, ajudando o corpo, sabe o quê? A se proteger. O problema aí, meu querido, não é sentir medo ou ansiedade, mas viver dominado por eles. Como emoções, a ansiedade aí e outras coisas foi criada para preservar a vida, não para destruir a sua fé. A ansiedade normal ajuda a prever o futuro. Ela nos faz antecipar os riscos, planejar melhor, nos preparar para o que pode acontecer. É uma resposta saudável do cérebro diante da incerteza. O problema não é a ansiedade em si, mas quando ela sai do controle e passa a dominar a vida da pessoa. Em equilíbrio, a ansiedade ela protege. Em excesso, ela adoece. Estão entendendo? Dentro do equilíbrio, ela vai te proteger, mas se você exagerar, ela vai te adoecer. É simples. Precisamos aprender a diferenciar ansiedade natural e patológica. É só aprender a diferenciar que muitas coisas vão clarear aí. Por exemplo, ansiedade natural, aquela ansiedade saudável, é proporcional à situação. Surge diante de um desafio real. Por exemplo, aí como uma prova, decisão, algum perigo, né? Ajuda a prever, planejar e agir. Tem começo, meio e fim. Depois que a situação passa, o que acontece? Ela diminui. Ela protege, motiva e prepara o corpo para agir. E a ansiedade patológica, ela é o quê? Improdutiva. Sim, a ansiedade patológica, além de fazer muito mal para a pessoa, ela é improdutiva. Ela é desproporcional ou constante, mesmo sem perigo real. Tem aquela coisa ali de antecipação de catástrofe que quase nunca acontecem. Ela paralisa em vez de ajudar. E olha só, meus amigos, permanece mesmo quando não há ameaça. Isso aí é uma ansiedade patológica. Estão entendendo a diferença? E essa ansiedade patológica, ela começa a gerar na pessoa um sofrimento, adoecimento e prejuízos na vida. Ela não protege, ela desgasta e rouba a qualidade de vida. Resumo aí para você bem direto. Ansiedade natural é um sinal. Ansiedade patológica é uma prisão. Quanto à fala do pastor aí do vídeo, precisamos pontuar algo aí muito sério mesmo. Ninguém tem depressão ou ansiedade ou qualquer outro problema mental ou emocional por sua culpa, por uma escolha. Não é uma escolha. Para você entender melhor, eu quero falar cientificamente e eu quero pontuar para você aqui para que você realmente entenda. Todo transtorno, entenda, todo transtorno mental, ele é multifatorial.
Tem muitas coisas, por exemplo, aí como a bipolaridade, esquizofrenia, autismo, que pode vir do gene dos pais, ou seja, é genético. A pessoa não escolheu, veio para ela isso aí. Temos que pontuar também a questão ambiental aqui. Essa pessoa pode ter sofrido abuso, talvez ela foi abandonada, rejeitada, agredida, perdeu os pais quando criança, teve muita escassez, foi humilhada, teve muitas vulnerabilidades e etc, né? E por que as pessoas reagem de forma diferentes? É simples, porque alguns têm o traço de caráter de um jeito, o temperamento de outro, a personalidade. Isso não é uma escolha. Tem pessoas que vivem no modo de sobrevivência o tempo todo, devido aos traumas e às marcas emocionais. E aprofundando mais um pouco, eu quero que você entenda o seguinte: cada pessoa, cada indivíduo tem uma construção biológica, ambiental, social e outros fatores aí. Ou seja, afirmar que a ansiedade é pecado está errado. O pecado é uma culpa, é uma transgressão. Estão entendendo? É uma decisão que a pessoa tem. No caso de problemas mentais e emocionais, não é uma escolha, é uma construção de inúmeros fatores na vida da pessoa. E o pastor lá no vídeo, ele faz uma pergunta, né? Qual é a pergunta dele? A pergunta é que Paulo escreveu que ansiedade é pecado. Eu estou tentando aqui buscar na Bíblia o texto e ainda eu não encontrei onde Paulo fala que ansiedade é pecado. Eu não encontrei. Se você encontrar aí, coloque nos comentários aqui para mim, tá? A Bíblia, ela mostra de forma clara que o apóstolo Paulo, ele viveu momentos de ansiedade, angústias, preocupações, e ele tratou isso sem dizer que isso é pecado. Estão entendendo a diferença disso tudo? Ele teve ansiedade, preocupações, mas em momento algum ele colocou que isso era pecado. Eu vou dizer para vocês aqui os textos onde Paulo fala sobre ansiedade, preocupações aí, e não fala que é pecado. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 11, o versículo 28, ele diz o seguinte: além de tudo isso, enfrento diariamente uma pressão interior, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha só, meus amigos, ele sofreu uma pressão interior, que pode ser depressão, e ele tinha uma preocupação. Preocupação sempre está ligado ao futuro. Você se preocupa com algo que vai acontecer, não com o que já aconteceu. Ou seja, ele tinha ansiedade também. Ah, mas não pode ter ansiedade que é pecado. O próprio Paulo teve ansiedade. A palavra aqui usada indica cuidado intenso, apreensão, peso emocional. É tudo isso que Paulo estava passando aí nesse texto. Algo muito próximo que hoje, tá, nós chamamos de ansiedade funcional. Segundo ponto, né, ansiedade ligada ao sofrimento e à incerteza. 2 Coríntios 1:8. Olha só o que está escrito: fomos sobremaneiras agravados acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Paulo descreve aqui nesse texto sobrecarga emocional, não nega o sofrimento e não espiritualiza a dor. Terceiro ponto, ansiedade pela ausência de notícias. Lá em 2 Coríntios 2, o versículo 12 até o 13, procure aí na sua Bíblia. Olha o que está escrito: não tive descanso no meu espírito, porque não encontrei Tito. Tito é alguém que ele estava ali, que é um amigo, alguém que ele estava se referindo a essa pessoa. E nesse texto dá para ver nitidamente uma inquietação, agitação interna, um estado claro de ansiedade. Aqui nesse texto há uma inquietação, agitação interna, um estado claro de ansiedade situacional. E vamos para o quarto texto para você entender melhor, que é ansiedade reconhecida no corpo. Está lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 7, o versículo 5. Por fora, combates. Por dentro, olha só, por dentro, temores. Paulo assume medo e tensão interna. Algo humano e legítimo. Ele nunca deixou de ser humano, você é humano. Paulo sentia ansiedade, mas não era dominado por ela. Estão entendendo a diferença? Ele não negava a emoção, levava a Deus e seguia em frente. Isso nos ensina que sentir ansiedade não anula a fé, não desqualifica ninguém espiritualmente e não é pecado em si. A fé madura não elimina emoções, ensina a lidar com elas. Estão entendendo a diferença? Olha só, veja o que está escrito lá em Filipenses, no seu capítulo 2, de 28 a 30. Paulo afirma que enviou, é um nome difícil, né? Epafrodito.
Na verdade, a pronúncia é esse Epafrodito. Eu até me lembro muito do meu pai, que se chamava Orodito, né? Não tem nada a ver, mas talvez o nome dele seja uma referência aí, ou alguma cópia aí de Epafrodito. Mas olha o que Paulo diz lá em Filipenses 2, do seu versículo 28 até o versículo 30. Com maior pressa, para que os filipenses se alegrassem ao vê-lo. E nesse texto, Paulo diz ali com maior pressa, para que os filipenses se alegrassem ao vê-lo, e diz o seguinte ali claramente: assim eu esteja menos ansioso, lá no versículo 28. O texto mostra que Paulo sentia ansiedade real, ligada à preocupação com a igreja e com a saúde de um irmão. É isso que estava acontecendo. Essa ansiedade, meu amigo, ela não é pecado, mas cuidado pastoral e humano. Paulo, em momento algum, ele nega a emoção. Ele toma uma atitude concreta para aliviar o peso emocional. Isso revela que até um apóstolo maduro na fé experimentava o quê? Ansiedade, mas lidava com ela de forma responsável e sábia. Olha só, meus queridos, a Bíblia não nega a ansiedade. Ela ensina como administrá-la, não como fingir que não existe. Estão entendendo a diferença disso aí? A Bíblia nunca prometeu que o cristão estaria imune às dores emocionais. Pelo contrário, ela mostra homens e mulheres de Deus enfrentando angústias profundas, cansaço extremo e sofrimento da alma. Por exemplo, Elias, após grandes milagres, pediu a morte dizendo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. 1 Reis 19:4. Moisés, lembra de Moisés? Ele estava sobrecarregado e clamou: se assim me tratas, mata-me. Números 11:15. Jó, em sua dor, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Está lá em Jó 3:3. Jeremias, o profeta, expressou o desejo de nunca ter vindo, sabe aonde? Ao mundo. Está lá em Jeremias 20, no seu versículo 14 ao 18. O próprio Jesus no Getsêmani ficou profundamente angustiado e suou sangue, dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Está lá em Mateus 26:38. E em Lucas 22, no seu versículo 44. Olha só, meus amigos, Davi chorou, teve medo e escreveu salmos em profunda aflição. Salmo 6, no seu versículo 42. Paulo confessou. Olha o que ele disse: por fora, combates, por dentro, temores. Eu já tinha falado desse texto aí, que é 2 Coríntios 2, no seu versículo 5. Esses textos deixam claro: sentir dor emocional não é falta de fé. O povo de Deus sofre, sente, chora e sente angústia. A fé não elimina o sofrimento da alma, ela nos sustenta no meio dele. Deus não rejeita quem está ferido, ele se aproxima, cuida e restaura a vida da pessoa. A psicologia, ela não anula o evangelho, nem substitui o poder de Deus, isso é lógico. O evangelho salva, transforma e reconcilia o homem com Deus. A psicologia, a terapia, cuida das feridas da mente e das emoções. Uma coisa não compete com a outra. O cristão pode sim buscar terapia. Isso não é falta de fé, é sabedoria e responsabilidade com a vida que Deus lhe deu. Deus, ele continua sendo o centro, sim, o centro. E o cuidado emocional pode ser um instrumento nas mãos dele para restaurar pessoas por inteiro. Sim, Deus pode usar os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas, pode usar qualquer pessoa como instrumento para ajudar a outras pessoas. Eu quero que vocês entendam algo. Na época de Jesus, não tinha psicólogo, não tinha psicanalista, não tinha nada disso, tá? Eu vi o pastor falando aí no vídeo, se fosse assim, Paulo teria uma revelação. Nem existia aquilo, meu amigo. Não existia cirurgia do coração, isso não tem na Bíblia. Tem muita coisa que não está na Bíblia, é só usar a lógica. Na Bíblia não tem falando sobre criar o avião e voar. Tem? Não tem. Então quer dizer que se Paulo não falou que ia ser criado o avião, ele estava errado? Da mesma forma, ele não precisava falar da psicologia e outras técnicas que surgiram, sabe, recentemente. Tá? Então, isso aí é talvez uma dificuldade em aceitar o óbvio. E a resposta está na palavra de Deus, na Bíblia.
use a hermenêutica, porque a palavra de Deus, ela mesma responde algum texto que você lê e fica assim confuso. É só estudar um pouquinho mais. E outra coisa, né? Você que é líder religioso aí, quando for em podcast, na frente da sua igreja, qualquer lugar, para falar de questões emocionais, estude um pouco mais sobre questões emocionais. É cada um no seu quadrado. Se você não tem capacidade para isso, o silêncio fala muito mais alto. Espero ter ajudado aí você com este vídeo. Até o próximo e um forte abraço.